Pessoal, vamos falar sobre a situação lá na Ucrânia, o que aconteceu aí nas últimas horas na frente de batalha e sobre o pessimismo dos bloggers russos. É o pessoal russo que entende de militarismo e que escreve bloggers lá para a Rússia não estão otimistas com essa guerra, não. Vamos entender o que está acontecendo. Essa notícia foi sugerida por John27, Gertrudes e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você também que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, e o canal dos meus filhos ontem fez mais um vídeo sobre as pedras da Geórgia, os mistérios lá da teoria da conspiração da Pedra da Geórgia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, se você quiser dar uma olhada lá, tá bem interessante o vídeo deles, né? Bom, vamos lá falando da Ucrânia aqui, da linha de frente, como a gente sempre começa. Não teve nenhuma grande mudança de ontem para hoje, como vocês sabem. A Rússia está fazendo um reagrupamento das tropas, uma regeneração, uma remontagem das forças ofensivas deles. Isso deve levar alguns dias ainda. Não quer dizer que eles não façam ações de alguma ação ofensiva, principalmente de artilharia aqui na frente, continuam fazendo, mas o ímpeto, né, a velocidade disso é muito pequena, ou seja, não mudou basicamente nada no campo de batalha por aqui, né? Também aqui em Kherson não tivemos nenhuma grande mudança em termos de linhas de frente, porém a gente já tem algumas informações da estratégia ucraniana de atingir os depósitos de munição russos na retaguarda, né? Ontem houve mais ataques aqui, teve também em Luhansk, teve mais alguns ataques, mas esses aqui são anteriores, tá? São do dia de ontem, que foram maiores. Parece que quando houve o ataque em Chernobyl, 12 oficiais russos superiores, ou seja, generais e coronéis, foram mortos e também houve uma destruição grande de equipamentos, né? Tem aqui a visão do antes e do depois aqui do que aconteceu lá nessa área, né? Dá para ver aqui os depósitos, né? Um monte de equipamento aqui, de caminhões e coisa e tal, e de fato a coisa foi toda destruída, né, depois do ataque que foi feito anteontem, né? Também aqui, isso daqui foi em Chatorsky, que é lá em Luhansk, né? Também um depósito de munição, eram esses 3 grandes prédios aqui que eram os depósitos de munição e que foram totalmente dizimados. Você vê que sobrou pouca coisa aqui, né? Então isso daqui é basicamente a confirmação, a gente viu ontem as explosões acontecendo, isso daqui é a confirmação de que a coisa foi realmente destruída completamente, né? E esse mapa aqui mostra uma visão de todos os depósitos de munição que foram atingidos. Imagina-se pelo HIMARS, né? Não dá para ter certeza se foi só isso usado. Teve muita coisa aqui também na região aqui de Kherson, né? Enfim, essa técnica da Ucrânia continua, essa estratégia ucraniana de visar os depósitos de munição na retaguarda parece estar realmente fazendo um efeito grande, né? Algumas pessoas até falam assim, mas como é que está esse tempo todo bombardeando depósito na retaguarda e os russos ainda têm cartuchos, ainda têm projéteis para usar aqui na frente, né? E, de fato, você tem duas coisas aqui. Primeiro que leva um tempo até acabar o cartucho na frente, porque acabar a munição na frente, porque, é lógico, isso daqui tem todo um processo de levar a munição daqui para cá. As tropas aqui na frente, elas têm a munição delas também, têm os depósitos menores que elas usam para se reabastecer no dia a dia. Então ainda tem muita munição por aqui. A expectativa desse tipo de coisa é que vai começar a falhar mais adiante, né? Vai dificultar cada vez mais a chegada de munição ali, né? E isso vai tirar dos russos a única arma que eles têm conseguido usar de forma efetiva, né? Eles tentaram, no início, avançar com colunas de tanques, mas não tinha infantaria suficiente. Depois tentaram guerra de atrito, não conseguiram avançar nada em abril. Quando eles finalmente mudaram para avanço por artilharia pura, ou seja, destroem completamente a cidade que eles querem tomar com artilharia, e aí não tem mais o que fazer, acabam tomando a cidade puramente na artilharia, né? O que eles têm feito foi assim que eles conseguiram avançar ao longo de junho, final de maio, ao longo do mês de junho, aqui em Severodonetsk e Lysychansk, né? A expectativa dos ucranianos é que, diminuindo esse fluxo
de cartuchos, né, esse fluxo de projéteis aqui para a frente de batalha, isso vai acabar tirando dos russos essa arma que eles têm, né, essa possibilidade de avanço que eles têm. Enfim, é lógico também, a gente sabe que, embora vários depósitos tenham sido destruídos, é muito provável que alguns ainda estejam funcionando, então ainda devem existir algumas rotas, mas a expectativa é que cada vez menos rotas vão estar disponíveis aí para os russos. Vamos ver como é que eles vão voltar depois desse reagrupamento que eles estão fazendo, né? Bom, uma coisa interessante aqui o Instituto para Estudo da Guerra já falou isso ontem, a gente já mencionou a pressão que a Rússia está fazendo contra os bloggers militares russos. E a gente explicou por que isso ontem, né? Começamos com aquele negócio da carta de mãe de soldado, dizendo que estava matando soldados russos, porque os bloggers militares estavam indicando o local e coisa e tal. Mas eles levantam aqui uma outra coisa também, que é bem interessante essa posição, que é justamente a onda de pessimismo que tomou conta da maior parte desses bloggers militares russos nos últimos dias, com esses adventos dos HIMARS, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de coisas desse tipo, né? Então, um correspondente de guerra russo chamado Alexander Sladkov, ele disse que, bem nervoso aqui na postagem dele, dizendo que os ucranianos já atingiram vários postos de comando russos, né? E esses postos são pequenos, mas são importantes, e atingiram com sucesso, né? Várias vezes com sucesso, ou seja, eles estão preocupados com isso daí, porque os postos de comando estão sendo alvejados, e isso dificulta a coordenação dos russos lá na guerra, né? Um antigo analista da FSB, né, e que hoje é ministro da defesa da suposta região separatista de Donetsk, como eu já falei várias vezes aqui, não existe esse negócio de região separatista, é parte da Ucrânia invadida pela Rússia, mas enfim, o Igor Strelkov, que é aquele mercenário que começou essa coisa toda, né, ele está dizendo que a destruição dos depósitos de munição pelas forças da Ucrânia está acontecendo de forma com sucesso, né? Essa aqui é a mensagem dele, tem a tradução dela mais aqui embaixo, e ele falando que nos últimos 5 a 10 dias, mais de 10 grandes depósitos de artilharia foram afetados, depósitos de óleo também, e no final das contas isso confirma o sucesso desse tipo de ação, né? E mais do que isso, você vê um problema nisso daí tudo, porque essa reportagem aqui é uma reportagem mais antiga, um pouco, que saiu aqui no jornal russo, está em russo, evidentemente, mas não vale a pena traduzir aqui, mas eu vou falar para vocês, eu já traduzi essa reportagem, e basicamente o que ela fala é justamente sobre como os russos estavam tranquilos com as chegadas do HIMARS americano. Por quê? Porque eles entendiam que as baterias antiaéreas, a S-300, a S-400, que eles usam lá na Rússia, iriam ser suficientes para neutralizar os mísseis do HIMARS, né? Essas baterias antiaéreas, elas são todas automatizadas, tem vários mísseis que são disparados para interceptar outros mísseis e assim impedir que um alvo seja atingido na região. E os russos estão usando isso para proteger os depósitos de munição deles e os centros de controle e comando. O problema do HIMARS é o seguinte, ele permite que você lance um número grande de mísseis e mesmo que essas defesas tentem derrubar alguns, outros ainda conseguem chegar com uma carga muito grande. Além disso, eles são menores, então eles são mais difíceis de serem atingidos pela defesa antiaérea russa. Enfim, o fato é, apesar do que falava essa reportagem aqui, que dizia que não tinha problema, que o HIMARS vai vir, mas não vai fazer diferença, porque as defesas antiaéreas russas dão conta disso, e que não são tão precisos assim, segundo eles, não sei o que lá, 200 metros de precisão. O que a gente tem visto, na verdade, é o quanto que eles estavam errados sobre isso, né? Os HIMARS estão conseguindo atingir alvos com 5 metros de precisão, ou seja, uma precisão muito grande, dá para atingir com facilidade um depósito de armas e as defesas antiaéreas russas não estão conseguindo dar conta de nada nisso daí, né? Bom,
Aqui também o pessoal comenta sobre o grupo do Wagner, né? O Wagner Group é aquele grupo de mercenários que, apesar de serem mercenários, são muito ligados à Rússia, particularmente ao Putin, né? Então o Putin é meio que um padrinho dos caras e estão lutando na Ucrânia, como também tem tropas deles em outros lugares do mundo. Tipicamente o exército russo manda o pessoal do Wagner para fazer aquelas coisas que nem os militares russos teriam coragem de fazer em termos de crueldade, né? Enfim, o grupo Wagner tem um canal no Telegram, que é o lado reverso da medalha, o nome do canal deles lá, e que geralmente é um canal que fala muito bem, que sempre está animado com a guerra, e ultimamente eles mudaram o tom nesse canal muito, né? Aparentemente a Ucrânia atingiu eles de forma bastante dura, né? Os lançadores de foguetes da Ucrânia e artilharia atingiram várias vezes nossos centros de decisão, ou seja, os comandos, né? Com o resultado, os centros são pequenos, mas importantes. Eu não digo aqui quando, onde, como ou de que forma, porque para não entregar segredos, mas quem é que esteja lendo isso daí sabe. Até o Sadkov, a gente já viu o post dele falando basicamente a mesma coisa da importância desse centro de comando e controle, e todo mundo sabe. A questão é simples. Quando que isso vai acabar? Quando que os militares russos vão dar um jeito para acabar com isso, para resolver esse negócio aí, né? Ou seja, os caras estão sentindo realmente o ataque, né? Outro que também comentou contrário ou com uma visão pessimista da coisa foi o Dmitriev, que é um outro blogger militar russo, né, que diz que com pouca, ele não vê muita saída. Isso aqui já é, lógico, a tradução, né? Isso aqui, tudo que a gente está vendo aqui, são pessoas que traduzem o texto dos russos, né? Lógico, originalmente tudo isso aqui é em russo. Está aqui o trecho original e aqui a tradução que foi feita. E ele fala aqui com muito pessimismo, né, sobre as possíveis soluções para essa questão. Ou seja, a gente já explicou que o modelo de distribuição de munição russo, usando trens, acaba forçando grandes depósitos, né? Então ele fala aqui algumas coisas que ele acha que não tem muito como minimizar as perdas disso daí. Fortalecer a defesa aérea pode ajudar, é verdade. Evitar trazer veículos armados para as bases, evitar alinhar helicópteros numa linha só, enfim. E no final descentralizar tudo em geral. Ou seja, a ideia aqui é ter menos grandes depósitos e mais depósitos pequenos espalhados, né? E o que ele fala aqui no final, o problema, você vê, é que isso é um exército completamente diferente. Isso não é o exército russo-soviético. Descentralização é contrária à estrutura, não apenas do exército em si, mas da estrutura em geral do Estado, né? Olha só, o cara entende de descentralização e distribuição, é uma coisa realmente impressionante, e ele está certo nisso daí. A forma como funciona o exército russo é muito metódica, é muito baseada em cartilhas e coisa e tal, né? E ele fala, olha só, se você tiver que botar munições em pilhas diferentes, o poder tem que ser transferido para baixo, porque as pessoas vão ter que tomar decisões com relação à sua própria pilha, né? Você vai ter que ter situação em que uma pessoa inferior vai ter que tomar decisão, e isso é contrário à visão do exército russo. O exército russo é todo muito centralizador, todas as decisões são tomadas num nível muito alto. Então, no final das contas, isso ele vê como impossível, não vai ser uma saída essa descentralização da munição, né? Talvez melhorar a questão da defesa aérea seja uma possibilidade, mas descentralização ele não vê como possibilidade. Aqui, outro blogger militar russo, o Roman Sponkov, que está dizendo que testemunhou um ataque com HIMARS e ficou bastante impressionado, né? Tá aqui o trecho dele. Aconteceu ontem, a gente não sabe exatamente ontem, isso aqui foi ontem em relação a quando ele escreveu o texto, pode ter sido mais dias atrás. Eu vi o ataque de HIMARS a Chernobyl, no Kherson, quase na frente dos meus olhos, né? Eu já tive sobre bombardeio muitas vezes, mas o que me chamou a atenção é que todos os 6 foguetes acertaram quase que numa moeda, ou seja,
foram muito precisos, atingiram o mesmo lugar. Normalmente o MLRS atinge uma área grande, né? E aí ele faz uma comparação com as armas dele, dizendo que, poxa, aqui os Uragãs atingiram 500 metros de distância, né? Espalhados numa grande área, alguns mísseis não explodiram e ficaram colocados nos campos, né? Ou seja, depois do que a gente viu dos americanos, isso não parece nem sério no final das contas. Então, ele está não apenas elogiando os mísseis americanos, mas também criticando, mostrando que eles não têm algo similar. Ele ainda fala aqui ainda que eu não tenho dúvida que isso é só o começo, ainda vão ter muitos ataques em Kherson, outras cidades, Belgorod também. Lembra, pelo acordo entre a Ucrânia e os Estados Unidos, a Ucrânia não pode usar contra Belgorod, né? Mas enfim, o cara está realmente impressionado com isso daí, né? E de fato, se você observar aqui a linha de frente, essa linha vermelha, né, via de regra, realmente há uma quantidade enorme de ataques aqui, de fogos na região que está sendo ocupada pelos russos, né? Ou seja, esses ataques continuam com muita força, mesmo nesse momento que o exército russo está em tese descansando, né? Está em tese reagrupando. E repara também como é que Kherson está com uma coloração bem clara aqui, né? Quase rivalizando com a região de Donbás aqui. Ou seja, ao contrário dos especialistas militares brasileiros aqui que estão vendo a Rússia ganhando a guerra, que acham que está tudo bem, que a Rússia já ganhou, vai massacrar a Ucrânia, vai destruir a Europa e coisa e tal. Tem um pessoal aqui no Brasil pensando nesse tipo de coisa. Ao contrário desse pessoal que está aqui no Brasil só sendo informado por propaganda russa, os militares russos mesmo, o pessoal que realmente tem opinião sobre como que a coisa está caminhando lá na Rússia, está bem mais cauteloso com isso, está bem preocupado com a situação, principalmente agora com a chegada dos HIMARS, né? E estão pessimistas por aquilo que eu falei, né? A Rússia, quando ela invadiu a Ucrânia, num primeiro momento ela conseguiu avançar bastante coisa, pegou o exército ucraniano desarrumado, mas depois disso, assim que o exército ucraniano voltou a atuar diretamente, impediu qualquer avanço dos russos a partir daí. A coisa ficou congelada, os russos acabaram saindo do norte depois de perder muito equipamento, muita gente, perder muito esforço lá, né? Acabaram focando em Donbás e continuaram não conseguindo avançar em Donbás até que descobriram ou reinventaram ou voltaram a essa técnica que é coisa da Primeira Guerra Mundial de avançar com artilharia. Só que agora eles não vão conseguir mais usar isso. E aí, vão usar o quê na Ucrânia, né? É lógico, toda guerra é feita assim. Um lado consegue suprimir o outro inventa formas de contornar aquilo, né? Evidentemente que tem russos nesse momento pensando em como contornar os HIMARS, mas não vai ser uma coisa fácil. E lembra, os HIMARS são pequenos, são móveis, então eles não ficam no mesmo lugar por muito tempo. No que eles disparam os foguetes, eles já saem dali para um outro ponto de tiro, ou para justamente não ficar no mesmo lugar, para não receber tiro de volta, né? Então eles têm um problema realmente para conseguir isso daí. E lógico, lembra, os HIMARS, a Ucrânia tem hoje 8 HIMARS. Para vocês terem uma ideia, a Polônia encomendou 500 HIMARS. E os Estados Unidos têm uma quantidade considerável dessas armas, né? Então existe a possibilidade de, se for necessário, os Estados Unidos entregar uma quantidade que eu diria significativa desse tipo de lançador de foguete para a Ucrânia, né? Isso pode escalar muito para o outro lado. Em algum momento, eu não tenho dúvida, a gente vai ver um HIMAR desse sendo destruído pelos russos, ou sendo capturado, alguma coisa assim. Isso é natural de acontecer na guerra, uma hora vai acontecer. Não é fácil, mas vai acontecer. Agora, não tem problema, os Estados Unidos têm bastante deles para repor nesse caso, né? Enfim, e ontem a gente teve uma notícia que é bastante animadora, né? O Oleksiy Reznikov, que é o ministro da defesa lá da Ucrânia, ele deu uma entrevista em que ele falou que o presidente Zelensky já deu a ordem para os militares ucranianos retomarem a região costal, né? Ou seja, a costa da Ucrânia, né? Que é vital para a economia do país. Então, eles já estão preparando o plano para essa retomada, né? Não se sabe quando que isso vai ser feito,
Não se sabe nem o que ele chama de região de costa, né? Porque região de costa pode ser só essa parte aqui de Kherson, né, do sul da Ucrânia, pode incluir o mar de Azov também, e pode incluir toda a Crimeia, né? Tudo isso daqui é costa ucraniana em tese, né? Até onde vai esses planos a gente não sabe, mas a gente já sabe já há algum tempo que está sendo planejado uma contraofensiva grande aqui na região sul da Ucrânia. Muito provavelmente a contraofensiva ucraniana vai começar pela região sul, aqui por Kherson. Tem gente que diz que vai ser em julho, tem gente que diz que vai ser em agosto. Vamos ver, em algum momento isso deve acontecer, né? E, para isso, ele já tem um exército com 1 milhão de soldados prontos para brigar na recaptura do sul, e, segundo ele, já plenamente equipados com armamento ocidental, hein? Ou seja, isso daí mostra uma coisa que a gente tem falado também, que muito desses suprimentos de armas não são nem mencionados. Eles falam as coisas mais importantes, os HIMARS e coisa e tal, mas tem muito equipamento que está vindo também, até equipamento de manpads, armas, esse tipo de coisa, né? E, por outro lado, lá na Rússia, o New York Times também publicou um artigo hoje. Esse aqui é do The Times, esse aqui é do New York Times, em que ele fala sobre a dificuldade da Rússia de atrair recrutas, né? E aí conta várias histórias aqui sobre problemas de recrutas que foram chamados, a Rússia tem oferecido dinheiro para os soldados se alistarem, né? E lutarem na guerra, e aí muitos estão reclamando que quando voltam parece que não recebem exatamente o que foi prometido. Enfim, e aí a Rússia está cada vez mais aumentando a chamada para recrutar combatentes e não está conseguindo arrumar esse tipo de coisa, né? Ou seja, é lógico, a Rússia ainda tem a opção de declarar guerra, de fazer uma chamada compulsória, né? Fazer o que a Ucrânia fez, de dizer que olha, todo mundo tem que se inscrever, apesar de que é muito importante notar isso, que embora a Ucrânia tenha sim feito uma chamada compulsória, a imensa maioria do pessoal que está lutando é voluntário. Existe até fila de espera para ser treinado no exército ucraniano neste momento, de ucranianos que querem lutar na guerra e não foram chamados ainda, né? Enfim, a Rússia ela pode fazer isso, ela pode fazer compulsória a chamada. Eu não acredito que o Putin faça isso, porque lembra, o Putin está fazendo toda essa guerra porque ele está fraco politicamente na Rússia. Então, isso seria contrário ao próprio interesse dele. O interesse dele é justamente ganhar essa guerra sem envolver principalmente a população de Moscou e São Petersburgo, o pessoal mais rico da Rússia, que isso seria muito ruim para o aspecto político dele, né? Enfim, mostra aqui bem a diferença da perspectiva da coisa. Os russos podem voltar, podem avançar mais um pouco aqui? É possível. É possível que os russos ainda tenham uma superioridade para continuar avançando no Donbás no curto prazo. Mas não há nenhuma dúvida que vai ser temporário de qualquer forma, os ucranianos vão retomar isso daí, né? Bom, uma outra coisa que está acontecendo, parece que a Gazprom vai fechar o fornecimento de gás totalmente para a Alemanha hoje, mas isso não é uma boa notícia. Isso seria uma notícia ótima, né? Eu acho que está mais do que na hora da Alemanha parar de comprar gás da Rússia, seria excelente para todas as partes. Infelizmente não é uma notícia tão boa quanto pode parecer. Na verdade é ruim, por quê? Porque o Canadá acabou aceitando retornar a turbina para a Alemanha. Não sei se vocês lembram dessa história, eu mencionei isso já há um tempo atrás, que o Nord Stream 1, que é o gasoduto 1 de fornecimento de gás da Rússia para a Europa, ele estava com 40% menos de capacidade, porque uma das turbinas estava em manutenção no Canadá, e o Canadá se recusava a retornar essa turbina por causa das sanções. As sanções impediam que ele retornasse essa turbina, porém parece que a Rússia e a Alemanha conseguiram convencer, basicamente a Alemanha, né, conseguiu convencer o Canadá a retornar essa turbina, de forma que isso vai permitir que o Nord Stream volte a fornecer 100% do gás que estava originalmente previsto, né? Então, na verdade, ao invés de ser uma diminuição do gás, isso daqui vai ser um aumento do gás, na verdade. Eles vão ter que parar por alguns dias para fazer a instalação da turbina, mas isso vai significar mais gás mais adiante. Infelizmente,
estava mais do que na hora da Alemanha parar de consumir gás russo. Realmente um absurdo esse tipo de coisa, né? E aqui uma coluna do The Guardian está falando como se isso é realmente uma traição da Alemanha. A Alemanha está acabando que está furando o bloqueio com essa ação lá no Nord Stream 1. Né? A pressão está muito grande para a Alemanha cortar totalmente o gás da Rússia, mas vocês sabem, são anos e anos de erro de política energética no sentido contrário, né? Mas pelo menos a Alemanha já entendeu que o caminho correto agora é se afastar da Rússia. Eu não tenho dúvida que ao longo dos próximos anos muita coisa vai mudar na matriz energética europeia em relação à Rússia. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.